Bom dia a todos mais uma vez. Bem-vindos aqui ao sexto workshop da jornada Rumo à COP30. Hoje, né, falando aqui dos planos de transição, estratégias e direcionamento, com os convidados muito especiais, e uma discussão que vai encerrar aqui com chave de ouro essa nossa colaboração entre Ambima, Febraban e CNSEG, nessa discussão que rolou aqui durante o ano inteiro, com 6 workshops e fortalecendo aqui o setor financeiro nesta agenda. Vou explicar aqui rapidamente a nossa dinâmica, para quem, né, não acompanhou ainda. A gente vai seguir o mesmo roteiro ali dos workshops anteriores, uma primeira apresentação, uma pílula de conhecimento, e na sequência, 3 casos práticos que foram selecionados especialmente aqui para essa discussão aqui de plano de transição. Vamos ter espaço para as perguntas. Temos a ferramenta aqui de perguntas e respostas do própria plataforma Teams. Temos também o chat, mas pedimos para privilegiar ali as perguntas por meio das perguntas e respostas. E lembrando que o vídeo e áudio estão bloqueados aqui nessa função de workshop pela plataforma. Temos também aqui a tradução para Libras, né? Vocês vão acompanhar aqui os destaques no vídeo. E é, né, a gente também fica aqui à disposição, qualquer dúvida ou comentário ou questões técnicas também, caso seja necessário. O workshop está sendo gravado e, na sequência, a gente compartilha tanto as apresentações quanto a gravação para que possa ser, né, revisto e compartilhado também dentro aí das suas redes. Bem, pessoal, como disse, né, é uma honra que a gente está trabalhando. Meu nome é Thaís Tanus, sou assessora de sustentabilidade aqui da Febraban, e a gente está trabalhando em conjunto aqui ao longo do ano. E para as palavras aqui de encerramento dessa jornada, vou convidar os nossos outros colegas para que possam também né, dar as boas-vindas e a gente iniciar aqui esse último workshop. Primeiro, Amanda Bullermack, que é a especialista de sustentabilidade da Ambima. Por favor, Amanda. Pessoal, bom dia a todos e todas. Não vou me alongar muito. Eu acho que esse é o último workshop, né? A gente já passou por uma jornada onde a gente olhou para a identificação de riscos e oportunidades climáticas, para a governança, e agora a gente encerra falando de elaboração de planos de transição climática, olhando para a parte de mensuração, de integração desses riscos, dos impactos, de emissões e das soluções financeiras, né? Eu acho que, sem me alongar muito, queria agradecer hoje a Rebeca do Defense, que vai trazer a nossa pílula de conhecimento, o Luiz Alejandro do BID, a Lu Nicola do Itaú e a Natália da Zurich, que vão trazer os cases, né, para exemplificar e trazer mais tangibilidade para o workshop de hoje. Em nome da Ambima, eu acho que é mais agradecer e que todos aproveitem esse workshop hoje. Obrigada, Amanda. Vou passar a palavra para a Luciana Delagnol, que é superintendente de sustentabilidade da CNSEG, para também as palavras finais aqui da nossa jornada. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente está encerrando essa jornada, que foi um momento de capacitação incrível, né, para os 3 setores aqui envolvidos. E essa jornada ela simboliza muito mais do que uma trilha de capacitação, né? Ela representa, de fato, um compromisso, né, conjunto do setor financeiro, do setor de seguros, com um futuro, uma economia mais sustentável, mais resiliente, e sempre com foco em inclusão, né? Então, ao longo desses meses, Ambima, Febraban e CNSEG uniram esforços para oferecer aos profissionais de finanças e seguros um espaço de aprendizagem, de reflexão, preparação para um momento histórico, né, que coloca o Brasil, nesse ano, no centro das discussões globais sobre sustentabilidade, que é a COP30. Para nós aqui da CNSEG, a jornada ela reforça o papel do nosso setor de seguros como um pilar estratégico da resiliência climática e econômica do nosso país,
Nós somos um setor que traduz riscos em proteção e que transforma incertezas em instrumentos de estabilidade e confiança. Então, a jornada rumo à COP30 ela demonstrou que a integração entre investimentos, seguros e a própria governança climática é um caminho para uma economia de baixo carbono, e o tema de hoje não poderia ser mais apropriado, né? E ao capacitar os nossos profissionais, a gente também está fortalecendo as bases técnicas e institucionais para que o setor financeiro brasileiro esteja, de fato, preparado para atuar de forma proativa na transição climática. Deixo aqui meu agradecimento especial, né, para o time da Anbima, para o time da Febraban, pela parceria, né, pelo espírito de cooperação que se criou entre os três setores, né, e que inspiraram também cada etapa dessa jornada. Eu espero, de fato, que o conhecimento que foi construído, né, ao longo desses workshops também se traduza em ações concretas, em novos produtos, novos serviços, com foco em sustentabilidade, em estratégias robustas de gestão de riscos climáticos. Então, mais do que uma preparação para a própria COP30, né, essa jornada é um legado que vai continuar impulsionando o sistema financeiro e segurador do nosso país. Muito obrigada e eu desejo um excelente workshop para todos. Obrigada, Luciana. Realmente foi um ano de bastante colaboração, contribuição e aprendizado aqui entre as instituições. Vou passar a palavra para a Cíntia Céspede, gerente de sustentabilidade também aqui da Febraban. Obrigada, Thaís. Bom dia a todos e todas. Só reforçando o que as meninas já trouxeram, né? O nosso último workshop dessa jornada rumo à COP mostra como deu muito certo essa parceria entre Anbima, CNSEG e Febraban. A gente pensou todos os conteúdos com muito cuidado para conseguir abarcar os associados das três instituições, para que a gente trouxesse cases que fossem de fato relevantes para todos, para que todo mundo conseguisse ter um aprendizado de fato, para nos próximos anos a gente começar de fato a implementar com tudo que a gente tem para assistir ainda acontecer na COP. A nossa intenção é que a gente fizesse essa base de capacitação para todo mundo e que isso se fortaleça e continue nos próximos anos, não só as capacitações, mas com uma parceria dessas três instituições, que esses 6 workshops aqui demonstraram como funcionou, como deu certo e como é possível trabalhar em conjunto. Então, em nome da Febraban, eu gostaria de agradecer os palestrantes de hoje, e todos os outros que passaram aqui nos outros workshops também, agradecer todos os participantes que seguiram firmes com a gente até esse último workshop, e um agradecimento especial também para o Tomás Carmona, que foi o grande maestro, né, por trás de tudo isso, fazendo todas as conexões entre as instituições, entre os palestrantes, cuidando com todo o carinho do conteúdo e tudo mais. Carmona, você foi o grande maestro por trás de tudo isso, merece um agradecimento especial no encerramento de hoje. Volto a palavra para você, Thaís, e um bom evento a todos. Obrigada, Cíntia. Lembrando também da Alexandra Krenk, que também nos ajudou bastante aqui junto na equipe do Tomás. Pessoal, vamos lá então, né? Último workshop, plano de transição. Temos bastante a contribuir aqui e comentar com vocês. E vamos ter, né, alguns convidados muito especiais hoje na nossa trilha. A Rebeca Lima, que é Managing Director da América Latina e Caribe do GFunds, vai começar a nossa trilha aqui, nossa conversa com uma pílula de conhecimento. Rebeca, palavra para você. Muito obrigada novamente por estar aqui e contribuir nas nossas discussões. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, Anbima, Febraban, CNSEG. É um prazer estar aqui. Para quem não sabe, o ano passado o GFunds também apoiou uma iniciativa similar da Anbima na época. Então, é um prazer ver essas sementinhas crescendo. Então, uma iniciativa que começou lá atrás com a Anbima, agora traz Febraban, CNSEG, traz todo o setor financeiro de maneira ampla e coordenada, que é um
um pouco da própria abordagem do GFANS, então queria deixar aqui minha parabenização aos organizadores por essa ação tão ambiciosa e que deu super certo. Contem conosco. Bom, com o desafio aqui de encerrar com o sexto workshop, né? Estive presente em alguns workshops anteriores, então sei que a régua está lá em cima, mas me coloco aqui para o desafio. E a ideia hoje, por parte do GFANS, é falar um pouquinho de plano de transição, né, que é uma das etapas dentro da grande jornada climática que a gente veio trabalhando nessa trilha ao longo desse ano. E aí, um pouquinho da agenda de hoje, vou falar brevemente sobre o GFANS, né, fundamentos de plano de transição, o que é isso? A gente tem ouvido falar muito de transição ao longo do ano. Então, dá um pouquinho mais de conteúdo, né? Estratégias de financiamento. Então, dentro do framework que o GFANS propõe, né, quais são as estratégias que estão aí disponíveis para que o setor financeiro utilize e faça parte dessa jornada. Muito brevemente, né, o GFANS, ou Glasgow Financial Alliance for Net Zero, surgiu na COP26 em Glasgow com a ideia de apoiar explicitamente o setor financeiro privado, né, para mobilizar capital e remover barreiras de investimento na transição, né? Então, já entendendo que o setor financeiro, entre todos os subsetores, tem dois papéis principais nessa jornada climática. O primeiro, que é, sim, de olhar para dentro de casa, né, como é que a gente pode reduzir as próprias emissões, mas um segundo chapéu igualmente importante, que é como o setor financeiro consegue apoiar a financiar a transição, né? Então, ter esse papel aí de catalisador e acelerador da transição global. O GFANS atua por meio de redes, né, como a Thais comentou, sou diretora para América Latina e Caribe. A gente também tem escritórios na Ásia e na África, porque entendendo que os países e regiões emergentes realmente são onde a gente tem mais oportunidade, né, de investimento e mais oportunidade de conseguir enfrentar a mudança climática com relativamente pouco investimento adicional. Entrando mais nos conceitos de plano de transição, o que é um plano de transição? Eu sei que aqui a gente falou de inventário de emissões, falamos de meta, falamos de uma série de conteúdos importantes. E o plano de transição, ele é a estrutura, né, a carapaça que dá corpo e vai permitir com que a gente consiga, de fato, avançar. O que isso quer dizer? Quando a gente coloca um compromisso e uma meta climática, a gente sabe onde a gente quer chegar, né? O plano de transição, ele vai dar esse framework, esse arcabouço de tudo que eu preciso fazer, qual que é meu passo a passo, a minha receitinha, né, para eu conseguir atingir aquela meta. No entanto, a gente gosta de começar dando um panorama mais geral de onde o plano de transição se insere. Porque, ok, as instituições financeiras, elas querem ajudar a transição, mas para onde? Então, é sempre bom lembrar que quando a gente fala de transição climática, essa transição ela não depende individualmente do setor financeiro, mas ela dialoga com o que a gente chama de plano de transição nacional, né? Os países têm as suas metas climáticas, então cabe aos países darem um direcionamento, inclusive para o setor financeiro, quais são os setores estratégicos para redução de emissão naquele contexto, quais são as oportunidades de investimento do ponto de vista de contexto país. E, como vocês sabem muito bem, né, não existe um setor financeiro sem a economia real, então esse diálogo com os planos de transição da economia real das empresas também é muito importante, porque senão fica um plano, né, descasado. Então essa tríade aí, esse diálogo contínuo é extremamente relevante para que a gente consiga avançar na transição climática. Entrando um pouco de conteúdo, esse plano de transição é o quê? É justamente aquilo que eu falei, numa jornada perfeitinha que a gente imagina no plano ideal, as instituições financeiras, elas iniciam essa jornada com um compromisso, né? Que compromisso é aquela ideia de futuro, onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar em 2050 nesse contexto, esse é meu compromisso para a sociedade.
a partir do compromisso, a gente define as metas, que já foi falado nessa jornada. As metas, elas dão o quê? Elas dão um detalhamento, né? Exatamente quanto de redução de emissão, em qual prazo. Então, ela vai dar, vai quantificar, né? Quantificar em tudo, quantificar e qualificar. Quanto, quando, de qual maneira. E aí a gente fala, ok, tem essa meta, como é que eu vou implementar? Aí entra o plano de transição, quando a gente vai desenhar qual que é a estratégia, né, e o planejamento que vão ser implementados a nível organizacional para que a gente consiga, né, seguir esse plano, implementar e, obviamente, mensurar e monitorar são elementos chaves desse plano. E aí, o que o GFANS fez? Lá em 2021, a gente estava no movimento de compromisso, né? Então, para quem está há muito tempo nessa jornada, ações não só financeiras, da economia real, colocando esses compromissos climáticos, mas tinha pouco apoio, pouco conteúdo de como chegar lá, o que é um plano de transição. Então, de 2021 até aqui, o GFANS foi uma das organizações que trabalhou para definir plano de transição, né? O que é plano de transição, quais são os principais elementos, né? O que ele deve conter. E aí, depois de muito debate com movimentos muito importantes do setor, inclusive a própria, né, TNFD e outros frameworks, a gente chegou num framework de plano de transição que ele é composto de 5 grandes temas que se desmembram em 10 componentes. E a ideia é ser uma receitinha de bolo, né, um framework para que as instituições financeiras consigam indo passo a passo e que possam guiar vocês como desenhar esse plano de transição. Dentro do primeiro elemento de fundamentos, obviamente, estabelecer objetivos e prioridades, né? Daí que parte tudo, onde é que a gente quer chegar, que é aquele ponto que a gente comentou no slide anterior. E os dois pontos assim principais que realmente vão viabilizar que a gente alcance essa meta são as estratégias, que o GFANS divide em estratégia de implementação e de engajamento. Dentro de implementação, a gente vai trabalhar tudo que é produto e serviço, né? Como é que a gente consegue moldar ou reestruturar ou adaptar os produtos e serviços que nós temos para se adequar a esses objetivos de transição climática, né? Como a gente vai moldar atividades, tomar de decisão, quais são as políticas e condições que vão ser implementadas para que a gente consiga atingir essa meta. E em estratégia de engajamento, e aqui é um ponto que vocês estão mais acostumados a fazer, e a gente traz esse olhar mais do ponto de vista climático, é como, né, engajar com os clientes e empresas do portfólio, engajamento com a indústria como um todo, e engajamento com o governo e setor público. Né? Os outros componentes são métricas e metas, que aí é de fato medir e mensurar para que a gente consiga ajustar a rota ao longo do percurso, e governança, papéis e responsabilidades, remuneração, que eu sei que também já foi um tema muito bem abordado aqui. Então, hoje, a gente vai falar basicamente de estratégia, né, considerando que os outros temas já foram abordados nas interações anteriores. E aí, para falar disso, a gente vai trazer um pouquinho de exemplo, né? Então, como a gente falou em estratégia de implementação, trazendo um pouquinho de exemplos de políticas e condições, né? O que é isso? Uma vez que a gente tem uma meta muito bem estabelecida, a gente vai falar como é que a gente chega nessa meta, qual é a estratégia de implementação. E aqui a gente traz alguns exemplos de elementos, né, de estratégia. Então, a gente vai falar de escopo, né, de exclusão, de linha de tempo, né? Então, o escopo é como a gente define o escopo de investimento que vai apoiar a gente a entrar, a chegar em algum ponto. Então, aqui a gente traz um exemplo, né, de uma instituição financeira que ela definiu que para empréstimos e análise de riscos dos principais produtores de óleo e gás, eles colocaram que só vão partir para essa atividade, dado que essas organizações tenham um plano de transição que seja alinhado, né, ao Acordo de Paris. Então, foi definido, né, um escopo, né, de
quando esse produto, esse produto ele pode ser, né, oferecido. Em exclusões, é um tema que às vezes, né, pode ser polêmico ou não, a gente traz porque é uma ferramenta, né, que é utilizada por algumas organizações, principalmente organizações na Europa, tanto que a gente traz aqui um exemplo, né, da Crédit Agricole, né, que é um banco francês que acaba tendo esse perfil. Mas por que a gente resolveu trazer esse exemplo ainda assim? Porque geralmente a gente traz, escuta a exclusão com um contexto muito 0,80, assim, muito bem definido. E, na verdade, a exclusão não é sim ou não, é em qual contexto, né? Então, por exemplo, aqui eles trazem um contexto de exclusão no qual tenha menos de 25% de turnover, né, em decorrência do carvão. Então, não é assim, não vou financiar carvão em nenhuma maneira, mas eles colocam quais são os tetos. Tem um aqui que não vai financiar projetos, né, que não tenham um plano de transição de saída até 2040, né? Então, por que a gente traz esse exemplo? Um pouquinho para desmistificar. Ainda é uma estratégia de exclusão, mas é uma estratégia que você está trabalhando junto ao cliente para ter um plano de longo prazo, nesse caso, de até 2040, você tem que ter algum plano de saída, nesse caso, para a gente conseguir financiar. Um outro exemplo, que é um exemplo muito mais utilizado, que é uma questão de linha do tempo, né? Principalmente quando a gente fala de transição climática, a gente está falando, né, o próprio nome já diz, de algo no tempo. Então, aqui traz um exemplo na questão, né, de desmatamento, né, que é um caso que geralmente tem cut-off date mais utilizado, não só do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista de compromissos voluntários. Então, olha, nessa linha do tempo, tenho essa política, né, que a partir de aqui não vou financiar, ou que o meu cliente, a partir daqui dessa data, não pode ter esse tipo de atividade. Um pouquinho só para trazer um exemplo de engajamento, eu sei que aqui muitos de vocês já utilizam bastante essa estratégia, e é o que faz sentido, principalmente quando a gente fala de redução de emissão, dentro do contexto de portfólio, né? A gente já foi falado aqui em workshops anteriores que grande parte das emissões do setor financeiro está no Scope 3, né? Portanto, né, o engajamento com o cliente ele tem um papel chave, né, para que a gente consiga atingir, né, e performar nesses planos de transição. E aqui a gente traz algumas características importantes de como desenhar a estratégia de engajamento. O primeiro, obviamente, é ter objetivos claros, né? Então, quando a gente vai puxar essa reunião, fazer esse engajamento com o cliente, o que a gente quer tirar de cada uma dessas interações, né? Então, ter um objetivo claro nesse momento, além de uma priorização da estratégia de engajamento no momento anterior, qual que é o período desse engajamento, prazos, desenhar, né, uma estratégia bem definida, a cobertura, né, extensão desse engajamento, então aquilo que falei de priorizar, né, antes de você chegar para uma estratégia, quais são as principais setores emissores e de risco dentro da sua carteira, né? Qual porcentagem da carteira que você vai engajar, né? Engajar com todos, enfim, é algo que se faz, que é factível ou não, né? E desenhar essa estratégia, algo que a gente não traz aqui, mas que é muito importante também, são estratégias de engajamento coletivos, né? A gente sabe que algumas organizações aqui, parceiras, inclusive, que apoiaram o workshop, lideram muito de engajamentos desse tipo, que tem se provado bastante, né, eficiente, considerando que, em muitos casos, grandes empresas emissoras de grande impacto, né, além delas serem um cruzeiro, né, um grande navio que para ajustar a rota demora um pouquinho mais, elas acabam tendo relações comerciais, muitas vezes com múltiplas instituições financeiras, né? Então, o engajamento coletivo acaba tendo, né, uma força de transformação muito bacana, e que por meio do engajamento coletivo a gente já acaba automaticamente também trabalhando com o engajamento com a própria indústria, que é uma variável importante que vai, né, ajudar a gente a performar. Estou só dando vários exemplos por questão de tempo, tá, pessoal? Depois a gente pode aprofundar em tudo isso. E um ponto que a gente não gostaria de
de não trazer, é dar um detalhamento um pouquinho de quais são as 4 estratégias de financiamento para a transição, né, que o GFANS propôs. Então, ao estudar e dialogar com várias instituições financeiras privadas, entender, né, quais são as práticas que estava sendo utilizado, a gente conseguiu categorizar em 4 grandes blocos de atividades para a estratégia de financiamento para a transição, né, sendo investimento em soluções climáticas, como atuar com entidades que já estão, né, alinhadas a um plano de transição, em alinhamento, e essa saída progressiva e planejada. E aqui um ponto importante é que a ideia dessa estrutura de plano de transição é oferecer um apoio, né, uma oferta de estratégias de financiamento e serviços para a economia real que promovam a transição para um contexto de emissões líquidas zero. E aí, um ponto importante que a gente percebeu ao longo dos anos é que quando as instituições financeiras elas consideram o potencial de redução de emissão por meio dos próprios financiamentos de serviços, a gente tem um potencial de escala muito maior do que simplesmente focar em reduzir as emissões da carteira. Então, a gente vai falar aqui de estratégias para redução de emissão no portfólio, mas esse olhar de como financiar uma potencial redução futura, ela acaba trazendo muito impacto positivo no longo prazo. E aí, por isso, a gente entra nessa estratégia de soluções climáticas. Geralmente, o que a gente vai sugerir? Né, que as organizações financeiras elas trabalham não com uma, com duas, mas com um conjunto de estratégias que vão se adequar para cada tipo de produto, né, ou realidade ou contexto. Né? Então, dentro de soluções climáticas, a gente sugere, né, a avaliação de potencial em 3, né, sub-áreas. Então, tem a oportunidade de financiar diretamente soluções, e aqui a gente traz como exemplo, né, investimentos em energia renovável, ou, né, em outras tecnologias, eletrificação de frota. Então, é um investimento que ele está diretamente vinculado a uma redução de emissão mais imediata, entre aspas. Né? A segunda estratégia é como a gente são agentes de viabilização, né? Ou enablers. O que é isso? Quando, por exemplo, a gente traz investimentos para desenvolvimento para um fabricante de bateria que vai ser utilizado, né, em carros elétricos. Então, todo esse investimento, ou, por exemplo, em minerais críticos, que são pecinhas muito importantes dentro da cadeia de transição climática, mas que também precisam de investimentos e produtos para que possam se tornar, né, realidade. E aí o último é soluções baseadas na natureza, né, que que se adequa mais especificamente para certos setores do setor financeiro e para certos produtos, mas tem um potencial para além da redução. Então, aqui geralmente está falando de potencial de remoção de carbono também, né? E aí, olhando naquele papel do setor financeiro para viabilizar a transição, né, quando a gente pensa no longo prazo, para chegar no zero, né, a remoção ela também vai ter um papel importante, e principalmente no contexto país, né, ou de Brasil, oportunidades de remoção de carbono, elas também são importantes e também devem ser avaliadas. Aqui é uma estratégia que alguns de vocês, sei, pelo menos, né, o setor dos bancos está mais acostumado quando a gente faz uma gestão, né, de emissões de portfólio, né? Então, aqui é importante desenhar, né, estratégias de como lidar e de engajamento também. Então, aqui esse ponto ele vai dar muito subsídio para um desenho de uma estratégia robusta de engajamento com o cliente, que é como você entende como tratar aquelas entidades que já estão alinhadas ou em alinhamento. Né? E aqui a gente quer dizer, quem está alinhado são grandes empresas que já tem a sua meta, que já tem o seu plano de transição e está, né, querendo ou não, caminhando. Quer dizer que porque tem uma empresa no seu portfólio que já tem uma meta, que a gente não vai olhar para ela, que não vai engajar? Não, de maneira nenhuma. Né? O que vai mudar são as perguntas. O que eu peço? Né? Quais são os indicadores? O que eu vou olhar durante essa trajetória?
né, entender o detalhe, tal, e a gente consegue ter uma discussão um pouco mais embasada. E o que a gente está chamando aqui em alinhamento são aquelas que ainda pode ser que não tenham objetivos, né, ou estejam trabalhando nesses objetivos, ou que estejam trabalhando no plano de transição. Né? E aqui a abordagem que a gente sugere é uma abordagem muito de parceria, né? Não necessariamente de cobrança, mas entender no contexto daquela empresa o que é que está faltando, quais são os desafios para estabelecer essa meta, metas muito complexas, o que é o mínimo que a gente pode, né, ajudar esse cliente a estabelecer. Então, aqui, inclusive, pode ser que um indicador de curto prazo seja um indicador de como essa organização está performando para estabelecer essa meta, estabelecer esse plano de transição. E tá tudo bem, né? A gente está falando de transição ao longo do tempo, então adaptar essa estratégia de engajamento à maturidade da empresa na carteira, né? Isso é perfeitamente normal, né? E esperado. A gente tem que ajustar essa narrativa, né? E por último, como eu já mencionei, é uma estratégia que a gente não vê tanto utilizado no Brasil, é uma estratégia que ela costuma ser mais utilizada com ativos de alta emissão, vinculadas a óleo e gás e um pouco a carvão, mas que é a ideia de saída progressiva e planejada. E aqui acho que um ponto importante que eu já mencionei é que está vinculada à questão de exclusão que eu mencionei lá em cima, é que quando a gente menciona isso, sempre parece algo assim um pouco drástico, né? Mas a ideia é sempre colocar, né, uma saída gradual no tempo, né? Inclusive não só, né, de como a gente vai ajustar e colocar requisitos para CAPEX e OPEX para redução daquela atividade intensiva em emissão, mas também considerar principalmente CAPEX de redirecionamento, né, que a gente vai substituir essa fonte. Então, a gente está reduzindo, no caso, né, investimentos em carvão, como é que a gente vai gradualmente, né, colocar fontes alternativas, considerando que a gente sim precisa de segurança energética e sim precisa considerar outras variáveis para que essa transição ela seja ordenada, né, e justa. Então, em nenhum cenário a gente está falando, né, de exclusão abrupta de nenhum investimento. Né? Então, aqui só para dar alguns poucos exemplos, assim, a gente vai trazer os cases agora, já estou finalizando, né? Então, por exemplo, a gente está falando de solução climática, né? Investir numa empresa de tecnologia de clima, né? As Climatex, que a gente tem falado muito, né? Startups que estão precisando de soluções de seguro, né? Mecanismos de garantias. Então, tem uma série de produtos e atividades financeiras que elas podem, né, apoiar o desenvolvimento de soluções climáticas que vão acelerar e dar escala na redução de emissão ou na remoção de emissão no futuro. Então, trabalhar, por exemplo, no caso de empresas alinhadas, transportadoras que já estão alinhadas com uma trajetória de emissões líquidas zeros, mas que estão precisando, por exemplo, né, de acionistas. Em alinhamento, então, empresas agrícolas que têm um compromisso de emissões, mas estão precisando de apoio, né, para conseguir desenvolver um plano de transição e implementar esse plano. E aí, saída progressiva, por exemplo, empresa de utilidade pública que precisa desativar uma antiga usina e necessita de remediamento, de financiamento para remediação e para investimento, né, em fontes alternativas que vão substituir essa fonte. A gente tem uma série de documentos, eu fui super rápido, acho que eu passei um pouquinho do tempo, uns 2, 3 minutinhos nas minhas contas, mas só para falar que tem muito conteúdo que já está pronto, né, em inglês e em português, inclusive em espanhol, disponíveis para todo mundo aqui, que entra no detalhe desses planos de transição, tá? Desde o mais básico até vamos olhar para a economia real, para a natureza, carvão. Então, a gente tem
um detalhamento dos diferentes mecanismos, temos estudos de caso também e uma série de materiais que vão ficar disponíveis para vocês na apresentação. Eu fico aqui também disponível para perguntas depois, né, se eu não me engano, Thaís, e espero que tenha dado um gostinho assim do que inclui plano de transição, que possa apoiar no debate que vai seguir. Obrigada, Rebeca. Isso mesmo, a gente, né, tá com a ferramenta de perguntas e respostas aqui aberto para receber perguntas, comentários aqui sobre todas as apresentações e no final a gente tem um momento para poder passar por elas. Né, e ressaltando também, né, Rebeca, você mencionou aqui no finzinho da apresentação sobre as publicações, os links principais já estão aqui no site, as traduções em português, inclusive, tiveram uma participação ativa aqui da Ambima, também como viabilizadora dessas traduções, e membro ali também do Conselho, do Capítulo Brasil, do Conselho do GFENS, junto até com a Febrabank, né, Amanda? Bem, pessoal, eu acho que a Rebeca trouxe, né, um ótimo contexto aqui sobre os planos de transição, esses frameworks que o GFANS traz, como que transforma esses compromissos em estratégias, em oportunidades também, né, para produtos e serviços e como que isso tudo pode estar alinhado aí nas atividades e no dia a dia das instituições. E para materializar isso um pouquinho mais, trouxemos aqui também alguns cases do mercado e alguns convidados que vamos passar aqui a palavra na sequência. E para começar, vou passar para a Luciana Nicola, que é sócia-diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco. Bem-vinda, Lu. Obrigada por estar Obrigada, aqui Thaís. conosco. É um prazer. E estamos curiosos aqui, ansiosos para saber um pouquinho mais do case de vocês. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui no workshop de encerramento. Acho que essa jornada de aprendizado ela é super importante, porque a gente sabe que o tema climático é um tema bastante técnico, profundo e que tem um trabalho interno que começa dentro dos bancos que não é pequeno, né? E aí queria compartilhar um pouquinho como tem sido essa nossa jornada aqui no Itaú. Bom, acho que o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que quando a gente fala da agenda climática, né, acho que um pouco complementando o que a Rebeca já trouxe, é, é certo de que a gente precisa caminhar para a descarbonização, para a gente ter aqui, de fato, as emissões líquidas zeradas até 2050, para a gente manter a temperatura abaixo de 1,5 graus, né? Quando a gente olha no mapa global, a gente percebe o quanto hoje já é precificado os grandes eventos extremos climáticos, o quanto isso impacta a PIB e impacta a economia, né? Acho que a gente tem um evento recente no Brasil, que foi o Rio Grande do Sul, onde a gente vê até hoje as consequências de um reaquecimento da economia local, ainda dando conta de recuperação de infraestrutura e principalmente da economia dos empreendedores, coisa que acho que nós, bancos, sentimos bastante em entender como financiar após um grande evento extremo, né? Acho que tem um trabalho filantrópico feito pelos bancos, mas o principal que é o nosso core, quanto que a gente consegue dar atração num momento bastante atípico, né? E quando a gente olha o contexto nacional, acho que a gente tem um desafio que ele é muito particular do Brasil, né? Porque quando a gente olha para as emissões, predominantemente elas estão localizadas na mudança do uso do solo, né? Da terra, principalmente aqui olhando para o nosso agronegócio, que ele é hoje um fator importante de emissão, mas também pode ser uma solução importante para a captura de carbono, olhando para todos os setores de carbono intensivo, né? E no olhar de oportunidade ainda para o Brasil, né, quando a gente olha, né, a intensidade, a média das nossas emissões, ela é inferior em alguns setores comparado ao resto do mundo, quando a gente olha para eletricidade, aço, alumínio, cimento, né, a gente hoje, de fato, tem um olhar de oportunidade quando a gente olha para o Brasil. E tudo isso para dizer que é uma agenda que impacta diretamente negócios, seja na visão de risco, seja na visão de oportunidades, né? Então, o olhar como que bancos vão atuar ajudando que a gente vá para uma economia mais de baixo carbono, eu acho que passa muito por esses fatores.
Quando a gente olha para a história do Itaú, a gente tem mais de 40 anos aqui, quando a gente olha para a agenda ESG, né, até então, no comecinho, mais como uma agenda de sustentabilidade, antes de ganhar aqui o selo, a sigla, é, e a gente hoje tem um entendimento muito de que o banco tem um papel importante de ser o banco da transição para os clientes, ou seja, como a gente vai estar junto na jornada, né? Porque a gente não acredita, seja na agenda ambiental, principalmente na agenda climática, em movimentos bruscos. A gente tem que ajudar cada setor a entender quais são suas dores, aonde tem viabilidade econômica, quais são os melhores instrumentos para esse processo de transição e ajudar para que isso aconteça, considerando a transição justa, considerando de fato quais são os setores que vão conseguir dar uma entrega de redução maior no começo, quem vai ter que potencializar mais a compensação até encontrar respostas para o processo de descarbonização, que a gente ainda tem mais perguntas do que respostas em muitos dos setores carbono intensivo, né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante. E para isso, a gente tem trabalhado com alguns pilares aqui, com um foco maior, né? Então, o primeiro ponto é deixar muito claro quais são as nossas ambições, onde a gente divulga anualmente as emissões financiadas, né? Como bancos, o mais sensível para a gente é, de fato, o escopo 3 nas emissões financiadas, porque nós não somos um setor carbono intensivo nas nossas operações, né? Então, mostrar as emissões financiadas, qual é o nosso baseline, onde queremos chegar, é até uma forma de deixar claro para os nossos clientes o compromisso do banco, e como a gente pretende seguir nessa jornada. O segundo ponto foi definir os objetivos e posicionamentos, né, para alguns setores onde ainda não está muito claro quais são os objetivos, muito em linha com o que trouxe o NZBA, até então, né, era uma aliança, agora é um framework de recomendação, mas que foi um momento muito importante enquanto o NZBA esteve ali presente como uma aliança, para ele trazer metodologia, para ele indicar caminhos, para a gente poder se enxergar comparado aos outros bancos no globo, né, aprender com quem tinha aderido antes, quem tinha começado essa jornada antes, né. Outro fator importante é muito o apoio ao mercado de carbono regulado e voluntário, não só no advocacy, mostrando o qual impacto e como isso pode dar mais ou menos tração no setor financeiro em apoio a esse mercado, mas entendendo que no momento que a gente tiver a regulamentação do mercado de carbono, a gente vai ter os tetos, os caps aqui para os setores, e isso deve se desdobrar numa intensidade maior, impactando os setores, impactando os nossos clientes, impactando a forma como a gente vai conceder crédito a eles, né? Também um olhar muito de desenvolver produtos e serviços para apoiar essa transição. Quanto mais a gente tem evoluído no processo de engajamento e tratamento com os nossos clientes nessa jornada de transição, a gente tem visto que os nossos produtos de prateleira desenhados até então vão ter uma certa limitação, que a gente vai ter que entender como a gente trabalha aqui com produtos mais e serviços mais customizados para apoiar nesse momento, né? Eu falo que quando eu olho para cada um dos setores, dos clientes, e que estão em estágios completamente diferentes, então tem aquele cliente que já tem área de sustentabilidade, já tem meta pública, né, já está investindo em pesquisa e desenvolvimento, já tem olhado muito para tecnologias, e você tem aqueles que ainda nem entraram na jornada, né, nem tem um processo de fazer o inventário das suas emissões, que é o passo inicial para ele saber de fato qual é o ponto de partida dele. E quanto mais a gente se aprofunda nessa jornada, o que a gente tem visto é que a gente precisa customizar, seja em carência, taxa, como é que a gente cria o incentivo correto para que a gente ajude os setores nesse processo, né? E quando a gente olha para esse desenvolvimento, né, o que a gente tem feito é criado tanto prateleiras de produtos ESG mais gerais para setores, como também para o setor do agro, onde a gente vê muita oportunidade e quanto mais a gente tem se aprofundado, hoje a gente tem uma prateleira com 5 produtos já disponíveis para o setor do agro, e a gente tem apoiado projetos também de restauração florestal, mas nos produtos, quanto mais a gente mostra que tem uma relação de ganha-ganha para o nosso cliente, para o meio ambiente, no processo de transição, tem muito menos a discussão sobre qual é a taxa, qual é o desconto, e sim uma relação de entender que é mais perene, né, mais sustentável essa jornada no tempo, e a gente tem acumulado bons cases aqui com o agronegócio em teses, onde a gente traz academia, a gente traz consultoria, para a gente ter teses robustas, né? E por último, não menos importante,
o banco atingir aqui em 2050 né, o net zero de fato em todos os nossos escopos, pensando que por menor que seja, a gente também tem os esforços nas nossas emissões próprias e como é que a gente vai caminhar, dando exemplo aqui para os setores, né? Nosso plano de partida, aqui só compartilhando um pouco da nossa jornada, ele se deu em outubro de 21, quando a gente fez a adesão formal à aliança, onde de fato a gente desceu ali os nossos baselines de cada um dos setores, mas a gente passou um ano estudando, né? A gente passou praticamente o ano de 2020 e parte de 2021 entendendo qual era a metodologia, como estava, olhamos a carteira dos nossos clientes, e para a gente estava muito claro que tinha um processo muito forte de engajamento dos clientes, de aculturamento, até de tradução muito dessa agenda, de sair um pouco da agenda macro, né, dos grandes dados de cientistas e coisa e tal, para trazer um pouco com uma linguagem, uma visão mais da economia real e como é que ia se dar o impacto, como é que se estavam presentes as oportunidades, né? E, obviamente, que para cada um desses setores tem um plano de ação bastante particular. A gente ainda tem posicionamentos, né, para óleo e gás e imobiliário, porque são dois setores ainda onde você não tem uma clareza tão clara como vai se dar a curva de descarbonização, quais são aqui as soluções presentes, e, né, acho que óleo e gás, acho que tem muita já tecnologia embarcada em modos de exploração, em energias renováveis e soluções, mas, por exemplo, o imobiliário, que o grande fator de emissão é no pós-uso, é como a gente também olhando aqui, sai de uma visão de um olhar muito de grandes empresas, porque Net Zero começa aqui para os nossos segmentos de grande empresa, mas que a gente chega na pessoa física, no consumidor, né? Porque acho que é uma dor até compartilhada em imobiliário e transportes, quando a gente fala no financiamento de veículos, que eu tenho que mudar muito a cultura da pessoa física que ainda não entendeu muito o grande impacto da agenda climática, e a gente conta muito com a COP30 para nos ajudar a trazer mais na pauta esse tema, né? Ainda seguindo um pouco de como a gente olha aqui os nossos objetivos, então a gente tem olhado a meta intermediária, né, em 2030, da gente atingir uma redução de 50% das emissões unificadas do escopo 1 e 2 e 50% do escopo 3 Itaú Brasil. O Itaú tem uma participação robusta aqui na América Latina, e o que a gente percebe que ainda na América Latina, o Brasil está muito aqui mais avançado do que os demais países, onde de fato você ainda não tem essa conversa fluida no mercado, né, em associações, a gente lá, as associações que seriam equivalente à FEBRABAN, não tem esse trabalho super robusto que a FEBRABAN vem fazendo, isso tem feito uma diferença grande, né, porque não é uma agenda presente entre os demais bancos, então chegar no cliente é um trabalho ainda mais difícil, porque a gente tem que começar primeiro com letramento, engajamento das unidades locais, né? Então, um pouco de como tem sido a nossa curva de descarbonização aqui para os escopos 1 e 2, e aqui no escopo 3, a gente tem olhado bastante também para o nosso desafio do deslocamento casa-trabalho dos nossos colaboradores, e como que a gente, obviamente, tem sempre privilegiado aqui o estímulo ao transporte coletivo, ao transporte público, mas como que a gente olha para biocombustíveis, como que a gente também traz essa agenda internamente para os nossos colaboradores, para ver a oportunidade que a gente tem depois de fazer isso com os nossos clientes na carteira de pessoa física, né? Então, tem aqui um pouco do olhar do que a gente vem fazendo para cada um dos escopos. Quando a gente olha para a carteira financiada, como eu trouxe, né, a gente, para óleo e gás e imobiliária, a gente publicou um posicionamento do que a gente vem trabalhando, e também algumas restrições, por exemplo, restrições para óleo e gás não convencional no Ártico e areias bituminosas, que apesar da gente falar, mas isso não é tão presente no Brasil, a gente financia clientes no Brasil que podem ter exploração nessas áreas, então todo um cuidado de delimitar o crédito, a carteira e para onde de fato está a presença do crédito concedido pelo Itaú.
E no caso do imobiliário, acho que temos ainda muito a evoluir, como eu disse para vocês, na pós-entrega, né? A gente declarou aqui os nossos objetivos para esses setores, então, carvão, aqui a gente coloca como não aplicável a linha de base, porque a gente tem uma política de phase-out de carvão, com saída total até 2030, e a gente vem trabalhando, hoje ele é muito pouco representativo por conta dessa política que vem evoluindo. Para os demais, a gente tem aqui quais são as linhas de base e o que a gente pretende de redução até 2030, a gente vem perseguindo isso. É, e a gente também declarou para o agro, por enquanto, milho, soja e pecuária, que foram os 3 fatores que a gente conseguiu num trabalho grande aqui com, né, outros bancos parceiros e a participação da Febraban também, fazer a tropicalização dos fatores de emissão com a FGV. Então, a gente aqui já tem esse olhar e a gente tem acompanhado bastante que o trabalho que o BNDES vem fazendo na calculadora do boi, né? Acho que ainda tem mais oportunidades de como é que a gente evolui na linha do tempo. Quando a gente olha para essa agenda, né, e acho que esse outro aprendizado é que começar o engajamento mostrando as oportunidades para clientes que ainda não estão engajados na agenda tem se mostrado bastante exitoso dele entender que não só em algum momento o risco vai crescer, mas que ele está abrindo mão de ter acesso a novos mercados, de olhar o que de fato vai trazer mais equilíbrio financeiro e perenidade para os seus negócios na linha do tempo, né? Então, a gente tem hoje uma agenda muito forte em debates, em rodar o Brasil, dialogando com os nossos clientes e sempre trazendo bastante números e perspectivas aqui de oportunidade. E a gente conta com grandes parceiros da academia também, que fazem pesquisa aplicada para mostrar viabilidade, né, para mostrar que são coisas que estão criando um grau de maturidade a ponto de ser financiado pelo setor financeiro, né? E mostrar que a gente tem aqui os grandes números, né, o quanto vai ser necessário para a gente para a gente financiar essa transição climática, né, o investimento global aqui previsto até 2050, qual a estimativa de investimento para o Brasil, e um pouco quais são os olhares de oportunidade que a gente tem atualmente, obviamente vários outros em evolução, né, seja nas novas tecnologias do hidrogênio verde, do CCUS, da transição energética, né, acho que a gente tem um debate importante, que os bancos aqui nós estamos acompanhando, um pouco da transição energética, como é que a gente garante, né, que a gente vai continuar mantendo cada vez mais essa matriz pautada em renováveis e não voltar a debates antigos como voltar incentivo a carvão e coisa e tal, que a gente sabe que não é positivo quando a gente olha para a NDC brasileira e que também não tem viabilidade econômica, né? Como é que a gente também traz esses números e tangibiliza isso, né? Para a questão dos negócios florestais, tanto restauração e conservação, acho que a gente já teve vários ciclos de idas e vindas. Sei que bancos aqui, cada um tem um pouco dos seus investimentos, dos seus pilotos para ir testando um pouco o grau de maturidade, retorno financeiro para negócios florestais. O agronegócio sustentável, que acho que dispensa, né, comentários, todo mundo tem suas experiências. Mobilidade e transporte, como é que a gente vai até a eletrificação, passando por uma transição do que o Brasil tem hoje a oferecer, que são os biocombustíveis e novos combustíveis ainda sendo discutido, e o próprio mercado de carbono, não só crédito de carbono num processo de compensação, passando aqui pelo sistema financeiro para trazer toda a diligência, o compliance necessário, mas pensando que ele vai trazer uma pressão grande de descarbonização para os setores nos quais nós financiamos hoje, né? E hoje, só para citar alguns exemplos de produtos, né? Então, a gente tem olhado oportunidades, desde oportunidades mais complexas para empresas que já estão maduras, até produtos para provocar aquelas empresas que ainda estão ganhando tração na agenda, né? Então, eu acho que, óbvio que a gente vai pensar no zero, mas como que a gente já começa a olhar em coisas que é possível, cabe no bolso do cliente, já traz uma redução considerável nas emissões, né? Acho que esse de eficiência logística, né, renovação e substituição de frota, onde você mensura o impacto, ou seja, quanto mais novo o motor, mais tecnologia está embarcada e menor é a emissão, como a gente cria incentivo para que ele faça uma renovação de frota, às vezes ainda não é a frota elétrica, né, não está pensando em eletrificação, mas que só isso traz uma redução considerável olhando para novos motores e o quanto isso, de fato, já pode contribuir na redução da matriz,
né? A parte de economia circular, né? Um pouco como é que a gente traz um olhar de capital para aquisição e substituição de matéria-prima e de maquinário especializado, soluções para a cadeia. Eu acho que esse é um ponto que também tem sido bem bacana, porque talvez para alguns setores a gente olhar para o setor como um todo fica muito difícil da gente financiar, dado o tamanho do risco, mas se a gente traz ali quem é o ponta da cadeia, né, quem é o off-taker, você divide o risco, você traz conhecimento sobre a ponta, e eu acho que aqui a gente consegue criar viabilidade e fazer, né, seja pelo risco sacado ou por outras formas, chegar a um crédito que diminui o risco para os bancos e que a gente consegue aqui ir para essa economia mais verde e inclusiva, né? Quando a gente olha para o agro, a gente tem olhado descarbonização na agropecuária como um todo, olhando para todas as práticas sustentáveis e também convidando os nossos clientes que estão aqui pilotando alguma coisa para a gente levar, olhar o olhar de escalabilidade dessas soluções, né? E para encerrar, os três últimos, a gente tem olhado também muito para operações estruturadas ESG, e eu acho que aqui é um ponto de, quanto mais a gente conhece os nossos clientes, eu acho que todos os bancos aqui presentes conhecem bem os clientes, estão no dia a dia, acho que não é só um trabalho da gente esperar o cliente nos provocar, mas olhar para dentro do negócio dos clientes e falar, saber que aqui tem uma operação estruturada, que você consegue capital com uma carência maior, né, um prazo maior, ou uma taxa de juros diferenciada, se você trouxer essa transição ou rever esse processo, né? E até mostrar que muitas vezes esse selo, esse processo vai trazer eficiência de custo também, né? Então, aqui a gente tem feito um trabalho muito ativo em liderar as operações estruturadas, muito fazendo um processo ao contrário, né? É óbvio que a gente tem grandes empresas robustas que nos procuram, mas a gente tem feito muito mais de um olhar para a empresa e levar oportunidades e colocar na mesa, mostrando o quanto tem de ganho e tem de eficiência. A prateleira de produtos verdes ativos, a gente tem cada vez mais buscado teses e comprovado com grandes especialistas externos e oferecido ativamente para os nossos clientes, e a nossa mesa de mercado de carbono, onde a gente tem olhado todos os tipos, qual é o grau de maturidade, né, como que a gente ajuda num processo de assessoria para o processo de certificação, porque acho que aqui tem uma grande oportunidade com a regulamentação que a gente pode colocar à disposição dos nossos clientes e também ajudar o governo um pouco na pressão de como que ajuda a descarbonização dos setores. Então, aqui, num pitch mais rápido, contar um pouquinho para vocês como tem sido a nossa jornada. Obrigada, gente. Obrigada, Luciana. Ótimo exemplo prático, né, de como transformar essas estratégias em ação, em relacionamento com o cliente, em novas oportunidades e soluções climáticas que estejam aqui alinhadas, né, às metas do próprio banco e, como você mencionou também, as próprias metas do governo, as próprias NDCs brasileiras, né? Eu acho que traduz muito bem esse papel. Muito obrigada. E para o nosso próximo case, quero chamar aqui o Luiz Alejandro, do BID Invest, que também vai falar um pouquinho conosco sobre a estratégia, né, desse braço do BID para o setor privado da América Latina e Caribe. Luiz? Consegue nos ouvir, Luiz? Acho que eu só não estou te ouvindo. Mas já estamos vendo a apresentação. Enquanto a gente vê Bom se dia, Opa, conseguimos. você pode escutar? Agora sim, Luiz. Bem. Muito obrigada novamente. E fique à vontade aqui para trazer, né, o case de vocês pelo BD Invest. Bom dia, é um prazer estar aqui compartilhando este momento com vocês. Eu sou Luiz Alejandro Mejia, Head de Finanças Verdes em BID Invest. Eu preparei esta apresentação dividida em duas sessões principais. Na primeira, irei falar sobre nossas práticas internas do BID Invest para gerenciar a transição climática. Na segunda, abordarei como apoiamos a nossos clientes do setor financeiro para planejar e desenhar e implementar seu plano de transição, seguindo as melhores práticas. Primeiramente, quero destacar
que para nossas operações próprias seguimos um framework conjunto dos bancos de desenvolvimento multilaterais para alinhar todos os fluxos financeiros às metas de Acordo do Paris. Esse framework estabelece 6 pilares principais. O primeiro pilar é como alinhamos todas as transações financiadas aos objetivos globais e nacionais de mitigação. O segundo pilar é como alinhamos nossas operações de financiamento às metas de adaptação, ou seja, investimentos resilientes. O terceiro pilar é como é o foco no aumento do financiamento climático, tanto para adaptação quanto para mitigação, por meio de metodologias conjuntas para a identificação e quantificação do financiamento climático. O quarto pilar é políticas e estratégias internas do banco para priorizar resultados concretos. O quinto pilar é os relatórios financeiros de sustentabilidade, incluindo divulgação específica de clima, seguindo boas práticas como o TCFD. O sexto pilar, como adotamos melhores práticas de clima e sustentabilidade e as alinhamos às nossas atividades diárias. Nos pilares primeiro e segundo, detalhamos como alinhamos nossas operações financeiras às metas do Acordo de Paris. Para isso, desenvolvemos um framework comum a todos os bancos multilaterais e uma abordagem de implementação do Grupo BID. Esse framework que fornece princípios e diretrizes metodológicas por setores. Por fim, elaboramos uma abordagem própria do BID-Invest para aplicação prática no nosso processo de avaliação em operações de crédito. Conforme mencionei, os bancos multilaterais de desenvolvimento desenvolverão princípios comuns para a contabilidade do financiamento climático, tanto para mitigação quanto para adaptação. Essas metodologias são padronizadas e a cada 2 anos publicamos um relatório conjunto sobre o tema. O relatório de finanças climáticas é uma parte do nosso relatório de divulgação, que inclui também informações sobre sustentabilidade, também alinhamento ao Acordo do Paris e finanças climáticas. Em relação ao financiamento climático, temos aumentado constantemente o volume de recursos destinados à América Latina e Caribe. Em 2024, aproximadamente 35% do total de financiamento que fornecemos foi quantificado como financiamento climático, representando mais de 2 bilhões de dólares em 2024, acumulando mais de 12 bilhões de dólares nos últimos 8 anos. Um grande crescimento. Para os próximos 5 anos, nosso planejamento estratégico estabelece uma meta de finanças climáticas de 60%, como uma ampliação de 5 vezes na capacidade de recursos para o setor privado na região de América Latina e Caribe. É por isso que estou aqui. Bem, agora eu vou falar sobre nossa proposta de valor, isto é, o que nós podemos trabalhar com nossos clientes. A proposta de valor que apresentarei se aplica a instituições financeiras e a fundos de investimento. Ela parte do entendimento
do nível de sofisticação e sustentabilidade de cada cliente. Com base nisso, identificamos lacunas que precisam ser preenchidas por meio de suporte técnico de assessoria. Nós dividimos os clientes em 4 níveis de sofisticação. Nível básico, nossos clientes trabalham no desenvolvimento de sistema de gestão ambiental e social, além da primeira versão da política de sustentabilidade. Nível intermédio, nossos clientes trabalham no desenvolvimento de linhas verdes ou sociais para a originação e financiamento de portfólios, estudo de mercados e proposição de valor para setores prioritários. Em nível avançado, nossos clientes trabalham no desenvolvimento de instrumentos financeiros temáticos e integração a mercados de capitais sustentáveis, com estruturas que garantem transparência, monitoramento contínuo e comunicação efetiva dos impactos socioambientais gerados. Em nível líder ou best in class, nossos clientes são instituições financeiras que já integram a originação de ativos, captação de recursos alinhados às vantagens temáticas, prontas para emitir instrumentos vinculados à sustentabilidade e medir impactos. Uma vez compreendida a segmentação das instituições financeiras com base em seu nível de maturidade em finanças sustentáveis, torna-se fácil identificar os 4 produtos que oferecemos para nossa prática de assessoria em finanças sustentáveis. Dos produtos é voltado para a avaliação do business case e o desenvolvimento da primeira estratégia de sustentabilidade da instituição financeira. Os 2 seguintes concentram-se no desenvolvimento de linhas de financiação sustentável e instrumentos temáticos que permitam financiar adequadamente o crescimento das carteiras verdes e sociais priorizadas como parte da atividade de intermediação financeira temática. Como se pode observar, essa abordagem de assessoria está focada em catalisar o modelo de negócios básico de todas as instituições financeiras que atuam em intermediação financeira. A principal mudança está em como passamos a compreender os segmentos temáticos verdes e sociais nos diferentes setores financiados por um banco. É o processo de transição. Desenvolvemos também produtos de financiamento concessionais para incentivar nossos clientes a aumentar sua ambição em relação ao crescimento das carteiras verdes e sociais, bem como priorizar o financiamento de determinados segmentos-chave de finanças verdes ou climáticas, como eletromobilidade, finanças azuis, transporte sustentável, edificações verdes, biodiversidade e outras prioridades temáticas relevantes nos setores produtivos. Além disso, também podemos incentivar marcos corporativos, como o desenvolvimento de uma estratégia para gestão de riscos climáticos, físicos e catastróficos. A adoção dos padrões de divulgação da sustentabilidade IFRS e a elaboração de uma estratégia adequada para a transição da carteira de baixas emissões. O financiamento concessional normalmente é uma tranche incluída em um pacote muito mais amplo, financiamento concedido a um banco privado ou fundo de investimento. Os marcos incentivados são rigorosamente monitorados e, uma vez cumpridos, o banco ou fundo cliente recebe um desconto retroativo na taxa de juros de tranche de financiamento concessional. Nossos serviços de assessoria apoiam bancos e fundos de investimento, fornecendo ferramentas,
conhecimento e orientação técnica para o cumprimento de diversos marcos vinculados ao financiamento concessional. No entanto, alguns desses marcos são de responsabilidade direta do banco ou do fundo de investimento. Por exemplo, o aumento do volume total de carteira em determinados segmentos verdes ou climáticos, o que normalmente requer mais de um ano para ser alcançado. No BidInvest, assessoramos o desenvolvimento das primeiras estratégias de carteiras de baixas emissões na América Latina. Nesse trabalho de consultoria, ajudamos nossos clientes a medir e compreender as emissões de gases de efeito estufa em suas carteiras. Em seguida, apoiamos o estabelecimento de objetivos e o estabelecimento de metas baseados na ciência e alinhados às metas climáticas nacionais. Depois disso, auxiliamos na elaboração de um plano para execução de estratégia Net Zero ou emissões líquidas zero. A estratégia deve incluir um plano de implementação com diretrizes de monitoramento, comunicação da estratégia Net Zero. Por fim, essa estratégia deve ser complementada por um plano de financiamento para o crescimento de uma carteira de longo prazo e de menores emissões, com acessos a mercados de capitais e investidores institucionais e de impacto. Como exemplo de produtos financeiros voltados para carteiras de baixas emissões, gostaria de compartilhar que o primeiro Sustainability Linked Bond estruturado emitido por um banco na América Latina também foi resultado de um serviço de assessoria que o BidInvest prestou ao Bancolombia há 3 anos. Como mostrado neste slide, esse título incluía um objetivo de sustentabilidade vinculado ao indicador de intensidade de emissões de carteira. Como parte do planejamento de transição, também oferecemos serviços de assessoria em resiliência. Nessa linha de atuação, auxiliamos os bancos a identificar riscos climáticos físicos e a priorizar os mais relevantes. O segundo passo consiste na quantificação desses riscos e na análise de seus impactos sobre os principais indicadores, como o índice de adequação de capital, perdas esperadas e outros indicadores relevantes para a avaliação de materialidade e impacto. O terceiro passo é a realização de testes de estresse por meio de modelagem de cenários climáticos nas carteiras e indicadores sob análise. A partir disso, identificamos diretrizes para uma gestão adequada dos riscos climáticos físicos. Isso permite que o banco ou fundo de investimento adote práticas proativas de mitigação de riscos e desenvolva novas oportunidades de negócios voltadas ao financiamento da resiliência de ativos e regiões expostas a riscos climáticos. Por fim, gostaria de compartilhar que nos últimos anos desenvolvemos uma ferramenta automatizada de autoavaliação, tanto para TCFD, quanto para os padrões de divulgação da sustentabilidade IFRS. Essa ferramenta permite que nossos clientes identifiquem facilmente lacunas e recebam recomendações para saná-las. Com base nessas recomendações, nossos clientes podem construir um plano de implementação para o padrão desejado e, conforme explicado anteriormente, complementamos esse processo com nossos serviços de assessoria. Muito obrigado, fico à disposição.
Muito obrigada, Luiz Alejandro, por compartilhar a experiência do BID Invest para garantir que esses fluxos financeiros estejam aí direcionados a caminhos de baixo carbono, resiliência climática, trazendo aí alguns exemplos, né, de instrumentos financeiros e assessoria que o BID Invest realiza aqui na região para facilitar essa transição. Antes de passar para o nosso último case, nosso último convidado, eu queria lembrar, né, que as perguntas e respostas já estão abertos aqui para trazer comentários, para vocês poderem participar conosco aqui da nossa última sessão após o case, que é a de debate entre os participantes. Então, queria chamar a Natália Abreu, que é gerente executiva de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa na Zurich Seguros Brasil, para que possa compartilhar aí o nosso último case focado, né, no setor de seguradores. Natália? Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, hoje a gente está encerrando, né, essa trilha. Eu fico muito contente de poder ter participado 2 vezes aqui dessa trilha. No primeiro momento apresentando o Climate Spotlight, uma ferramenta focada em resiliência, e agora para fechar, falar um pouco sobre o plano de transição climática. E ainda bem que eu escolhi falar mais de uma questão ferramental, porque sendo o último case, tem muitas coisas que acabam sendo repetitivas. Então, quando o Pedro, né, da Sensec fez esse convite, eu pensei em trazer uma dificuldade muito grande que a gente enfrentou, que são as ferramentas, né? Então, para vários outros pontos já existem bastante metodologias difundidas, mas para a questão de sustentabilidade e para a transição climática, às vezes falta um pouco esse conteúdo, então a apresentação de hoje está bastante focada nessa parte. Se vocês têm apresentação, ou vocês preferem que eu passe daqui? Natália, se quiser passar, fica à vontade, que você fica mais livre para ir Então, guiando. vai ser melhor, porque eu também gostaria de passar, inclusive, mostrar para vocês um pouquinho da ferramenta que a gente usou. Bom, então vamos lá, né? Em setembro do ano passado, né, de 2024, o grupo Zurich, né, que tem a sua matriz na Suíça, lançou o primeiro Climate Transition Plan, reforçando os compromissos. Então, muito baseado com o que a Rebeca trouxe, a gente já tinha alguns planos, a gente já estava trabalhando nessas reduções. Então, sendo um grupo global, e eu acho que falando do setor de seguros, a gente tem muitas empresas nesse mesmo cenário, com matriz europeias, enfim, asiáticas ou norte-americanas, então a gente passa por essas questões, né? Então, sendo um grupo global, a gente segue esses compromissos. A gente já vinha trabalhando em né, nas reduções desses compromissos globais, que sempre são cascateados para as unidades de negócio, e o plano de transição, ele traz esse marco, né? Ok, como que a gente vai atingir esse net zero lá em 2050? Como que a gente vai começar a descarbonizar todos os nossos escopos, né? Então, ele é super importante e ele traz uma complexidade muito grande quando a gente fala de empresas multinacionais, né? Ele é um plano que tem que servir para todos os países. Então, ele é um grande guarda-chuva com grandes direcionadores, bastante factíveis e bastante importantes, mas ele tem que servir para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para o Brasil, né? Então, é uma dificuldade muito grande da gente olhar esse todo e se encaixar. Então, a gente olhou esse plano global e trabalhou localmente, não na tradução, mas numa contextualização, porque a gente tem cenários sociais, ambientais, econômicos e climáticos, e até políticos, bastante diferentes de outros países e outras regiões. Então, o que eu vou mostrar para vocês é justamente como a gente contextualizou esse plano global. Para isso, eu trouxe alguns conceitos, grandes conceitos, desse plano global. Esse plano global ele está disponível, então, se vocês buscarem, é possível encontrar o detalhamento maior dele. E ele traz grandes pilares, né?
O primeiro deles, que é facilitar a transição para uma economia net zero. Em inglês, eles trazem o conceito do worldwide economy, né? Então, nós, não só seguradoras, né, mas todo o setor financeiro, a gente transaciona com todas as atividades econômicas que existem. Então, quando a gente, setor financeiro, a gente incorpora essas questões socioambientais na nossa tomada de decisões, a gente tem um poder de transformação na economia como um todo. Então, esse é um ponto que está muito focado em clientes e nas empresas investidas. O segundo item, ele está focado na questão da resiliência, então esses dois pontos, eles trazem toda essa estratégia, então mitigação e adaptação como um complemento, porque afinal de contas a gente sabe que a temperatura, né, da Terra está crescendo, então a gente já vive num cenário bastante desafiador, e como eu comentei, as seguradoras, elas transacionam com vários setores da economia. E o seguro, ele vem sendo usado, inclusive, como um mecanismo de transferência de risco dessas empresas. Então, as seguradoras, elas carregam nos seus balanços financeiros os riscos climáticos, não da nossa operação, mas os riscos climáticos de todos os nossos clientes, lógico, dependendo ali da linha de negócio, da cobertura, enfim. Mas a gente tem essa questão. E trabalhar na resiliência climática é bastante estratégico, porque protege o nosso portfólio, o nosso negócio, a nossa continuidade e também a comunidade e a sociedade como um todo. Então, a gente vem focando bastante nisso e até ressaltando o primeiro case que a gente apresentou aqui nesse workshop, nessa jornada, foi justamente em relação à resiliência climática. E aqui, por último, a gente tem muito focado no terceiro princípio do PSI, é o que a gente chama de advocacy. Aqui em português a gente ainda tem dificuldade de traduzir esse advocacy, né? Porque às vezes parece que é muito em relação à política, e pode sim também ser uma estratégia de advocacy, influência em política pública, mas não é só isso. Então, se a gente quer que toda a economia atinja, né, o net zero, a gente precisa focar também nessa questão do advocacy. E o último em relação às nossas operações. A gente já falou bastante que o setor financeiro, ele não é grande emissor quando a gente fala das nossas próprias operações, o escopo 1 e 2, mas a gente precisa, sim, fazer a nossa lição de casa, olhar para as nossas operações, principalmente a gente também trabalha com sinistros, então a gente lida com a vida útil de diversos bens, né? Eu brinco que não dá para pegar um carro sinistrado e jogar no rio, né? Então a gente precisa olhar para ele e ter toda essa responsabilidade, ainda que não esteja, ainda que a gente não esteja dentro ali de uma política nacional de resíduos sólidos e tudo mais. Bom, então, dentro desses 4 princípios, eu trouxe aqui algumas metas desse plano, né? Muito alinhado, então a gente precisa ter essas metas de como a gente vai chegar nesse net zero. Então, a gente globalmente quer reduzir 20% das nossas emissões seguradas até 2030, que é bastante, né? É um desafio bastante importante globalmente. Investimentos em soluções climáticas, então aqui a gente está falando dos nossos famosos green bonds, né? Então tem uma meta global aqui de 10 bilhões até 2030 de dólar. Quando a gente fala de fornecedores, né? Ter 75% dos nossos gastos com fornecedores em fornecedores que tenham metas net zero. E o último aqui é alcançar as emissões líquidas zero nas nossas operações até 2030. Então, eu trouxe alguns dessas grandes metas que a gente vai cascateando para as BUs, né? Então, algumas globalmente a gente vai chegar nisso e cada BU tem uma realidade, uma necessidade, às vezes até metas distintas. Isso tudo ainda é global. E aí eu vou trazer aqui localmente. Então, localmente, o que a gente considerou? Primeiro, né, esse grande guarda-chuva que a gente tem, que é o Plano de Transição Climática Global. E localmente a gente considerou o cenário climático, não dá para ter uma transição net zero sem a gente olhar para clima. A gente precisa olhar para os cenários do IPCC, a gente precisa entender que atrás de cada cenário do IPCC existem premissas para você cumprir. A gente até brincou durante esse processo, né, falando de um meme, né? Todo mundo quer reduzir a temperatura? Sim. Todo mundo quer mitigar os impactos? Sim.
Quem quer deixar de viajar? Ninguém levanta a mão. Quem quer deixar de fazer? Ninguém levanta a mão. Então, trazer muito isso, então foi um exercício que a gente fez muito forte, atrelar os impactos climáticos com a questão social. Então, a gente viu aqui no Brasil que as questões sociais, às vezes, elas têm uma maior relevância para os stakeholders. Então, quanto que a questão climática pode atenuar cenários desafiadores que a gente já enfrenta socialmente. Então, a gente falou bastante sobre isso. E lógico, né, a adaptação, né? A adaptação, como a gente comentou, a gente já vem enfrentando um cenário mais desafiador em referente principalmente aos riscos físicos, então a gente precisa cada vez mais focar e olhar para essa questão. Aqui, algumas ODSs prioritárias para a gente, então a gente considerou isso no nosso processo, porque são 17, né? Então a gente não vai conseguir atuar nas 17, e a gente focou em algumas. E aí, nossa estratégia, ela foi organizada, e aí eu já vou falar um pouquinho dos desafios, né, que a gente tem nesses 4 pilares. Finanças sustentáveis, negócios sustentáveis, operações sustentáveis e impacto social. Já antecipando um pouquinho do último slide, a gente fez uma adaptação do Balance Scorecard, então se a gente lembrar o Balance Scorecard, famoso Balance Scorecard, a gente tem uma dimensão financeira, uma dimensão de clientes, uma dimensão de operações e uma dimensão de pessoas. Então a gente adaptou, né, a metodologia do Kaplan aqui para estas dimensões, para poder conseguir traduzir e comunicar a nossa estratégia, porque a nossa estratégia, muitas vezes, não só a nossa, né? A estratégia, ela falha justamente no alinhamento. Então, a gente pensou bastante em como que a gente poderia fazer uma estratégia que as pessoas compreendessem, não só o time de sustentabilidade. Não comentei, né, que tanto o plano de transição climático como a estratégia, ele tem metas mais específicas para 2025 até 2027. Então, dentro desse contexto, para cada uma das temáticas, a gente declarou objetivos estratégicos até 2027 para cada, né, um desses blocos. Não vou passar por aqui, porque ficaria muito exaustivo. E aqui eu vou entrar um pouquinho para vocês nas ferramentas. Como eu comentei, eu não ia trazer o que é o plano de transição, ou o que é a estratégia da Zurich, mas falar um pouco sobre, compartilhar um pouco de como foi esse processo e de algumas ferramentas que a gente usou. Uma ferramenta que pautou muito todo esse trabalho foi uma ferramenta que chama Guia Net Zero. É uma ferramenta que o CBEDS traduziu, chama, né, The Climate Driver, e foi uma ferramenta extremamente importante, porque ela trazia passo a passo, e eu vou compartilhar aqui com vocês alguns desses passos, sobre como a gente seguir, como a gente ter essa estratégia para alcançar o Net Zero. Então, ela trouxe elementos relevantes e totalmente focado para a questão do clima. Então, isso ajudou bastante a gente. Ela está em português, inclusive o que eu vou passar aqui para vocês mostra todo esse passo a passo em português. Como eu já adiantei para vocês, né, na hora que a gente foi falar de objetivos, metas, indicadores, a gente usou como fundo o Balance Scorecard, fazendo essas adaptações, né, semânticas na metodologia, e depois a gente usou diversos outras metodologias e ferramentas, porque até Capability Building foi uma delas, então até esse workshop, ele fala muito sobre as habilidades, então para a gente alcançar o Net Zero, o nosso time interno, nossos colaboradores, talvez precisem de competências que hoje a gente não tem. Então, como que a gente vai capacitar e equipar os nossos colaboradores para que eles consigam alcançar aquelas metas? Então, a gente olhou bastante para isso. A gente utilizou bastante a questão dos stakeholders, então a gente tem metodologias aqui para identificar quais são e colocar numa matriz os stakeholders que podem, que têm um engajamento alto em relação à temática de sustentabilidade e que são materiais para o nosso negócio, e aí a gente traçou estratégias diferentes para cada um deles. O Advocacy Plan, como eu comentei, a gente está falando muito sobre advocacy, influência, então a gente está olhando bastante para esse ponto. E aí, eu queria aproveitar os últimos minutinhos, eu vou parar a minha apresentação e depois vou compartilhar de novo. Espera só um pouco, eu perdi meu mouse. E aí, eu preparei aqui
já para vocês. Então, essa daqui, ela é o Guia Net Zero, como eu comentei. Então, o primeiro passo, basicamente, é como que a gente pode transformar riscos em oportunidades, inclusive encontrando argumentos para que a gente trabalhe o tema de sustentabilidade. E dentro do setor de seguros, a SUSEP já fez com que a gente desenvolvesse alguns dos componentes aqui. Então, o próprio estudo de risco que a gente fez ali dentro do setor de seguros para sustentabilidade é um input super importante aqui. Então, como que eu transformo esses riscos, que são materiais para o meu negócio, em oportunidades? Quais são os argumentos que a gente pode utilizar dentro desse contexto e quais são as políticas e qual tendências e futuros para a questão de sustentabilidade. A gente fala muito sobre o risk forward, né? Não é o risco atual, a gente tem que pensar no risco do futuro. Já o segundo passo, a gente fez uma análise de como que a nossa organização estava num estágio de sustentabilidade. E aí, foi muito bacana que a gente utilizou essa régua que a ferramenta apresenta, que ela traz alguns estágios. Então, o primeiro estágio dentro dessa jornada é um estágio de cumprir, ou seja, as empresas estão fazendo o que o regulador pede, né? Um segundo estágio, onde empresas começam a ter algumas práticas mais avançadas, mas em relação à competição, então o que o fulano está fazendo, então vou ali copiar. Um terceiro passo, que é justamente o de liderar, então aquelas empresas de fato que já possuem práticas avançadas, e o último, que é o moldar, né? Então aqui eu gosto de pegar o exemplo, por exemplo, da Natura, né? É uma empresa que de fato está moldando várias práticas empresariais, mas tem outras também que eu poderia citar. Então, dentro desse cenário, a gente se avaliou, a gente colocou todos os nossos colegas, né, como a gente tem aqui na metodologia, para definir, então, onde a gente quer estar, qual que é a nossa ambição, né? Estratégia nenhuma seria completa se a gente não tivesse essa ambição. E, por último, a gente tem, de fato, o que eu comentei, como que a gente otimiza a questão do capability building, qualificar nossa força de trabalho, e aí, por último, a questão das metas, né? Então, tudo que não é medido não é mensurado, não é acompanhado, então a gente trabalha bastante nisso para o setor privado, isso é extremamente relevante, e a gente quer mostrar isso de forma bastante quantitativa também. Então, lógico que a gente tem nossas metas, nossos indicadores até 2027, bastante atrelado com essa transição climática. E, por hora, eu termino por aqui, aguardando o próximo passo. Obrigada, Natália. Ótimos exemplos. Aí eu acho que o mais interessante dessa jornada ao longo do ano foi o tanto que a gente pôde aprender com os outros setores e também identificar tanto que os nossos desafios são semelhantes e conversam, né? Esses desafios, por exemplo, da tropicalização, das ferramentas, das métricas, das estratégias globais para o contexto brasileiro, olhar para o impacto social como um impacto fundamental quando se olha aqui no contexto Brasil, no contexto América Latina, né? Quando se fala, por exemplo, ali da estratégia da atuação do BID Invest e de como a gente se prepara aí para esse futuro em comum, né? Não só das nossas metas, dos planos de transição, mas também do que né, queremos como sociedade para o futuro aqui da ação climática. Bem, recebemos algumas perguntas aqui nas perguntas e respostas no chat e convido aqui todos os participantes para voltarem aqui à mesa, Luciana, Luiz Alejandro e Natália já está por aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho, debater um pouquinho nos minutos finais aqui da nossa conversa. Bem, começando com uma pergunta que eu acho que todos vocês podem contribuir um pouquinho, que a Anaiula Bonaldi nos trouxe, seria como que as instituições financeiras têm reagido a esses conceitos e demandas relacionados aos planos de transição, às estratégias que têm sido feito aqui. Acho que todos já falaram um pouquinho, né, das situações individuais, mas como vocês também têm visto isso, talvez nos seus respectivos setores, né, bancários, seguros, bancos de desenvolvimento, etc.
Bom, eu posso. Eu terminei aqui por último, então vou pegar essa bola falando um pouco do setor de seguros e a minha visão, claro, né? Eu acho que a circular de 2022, a circular 666, que trouxe os riscos de sustentabilidade, ela veio um pouquinho depois do setor bancário ali da Ambima, mas a gente cresceu bastante como setor. Então, depois desta circular, mostrando a importância de políticas públicas para acelerar o avanço da agenda no setor. Eu sinto que algumas empresas, então a própria Porto apresentou o plano dela dentro dessa jornada e é um plano bem coerente, e eu acho que não faz sentido a gente ter meta se a gente não tiver plano, né? Na verdade. Então, eu acho que é extremamente factível. A gente está numa jornada de aprendizado, mas eu vejo que é uma jornada acelerada de aprendizado, então a gente já vê diversas seguradoras ali apresentando seus planos de transição climática, as suas estratégias, então eu vejo que o setor todo está engajado nesse tema. Bom, Thaís, acho que se eu puder falar aqui pelo Itaú, eu comentei rapidamente quando eu passei no nosso case, mas o que a gente tem visto é que você tem setores que estão mais maduros, setores que ainda estão numa jornada na questão da transição climática, porque tem setores que são mais desafiadores, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o setor de cimentos, né? Ele tem uma possibilidade de capturar oportunidades no momento que ele olha agora para o processo de produção, mas quando ele vai para a matéria-prima, aí ele tem muitas incertezas de como vai se dar isso, né? Já você tem o agro, que tem práticas comprovadas e coisa e tal. Então, eu acho que tem ainda uma diferença entre setores, né, em grau de maturidade, pelos desafios, e dentro dos próprios setores você tem diferença entre as empresas, né? Então, hoje a gente tem trabalhado com três grandes blocos. Empresas que são super maduras e que têm lá um plano de ação com a meta detalhada, já estão em processo de evolução, já estão capturando ali reduções, então é muito mais acompanhar e se colocar à disposição como banco para financiar e ter lá o produto ou o serviço que ela precisa. Tem um segundo bloco onde tem a intenção, está começando na jornada, e aí tem sido muito produtivo, né? Da gente conseguir dar uma assessoria, compartilhar cases, debater mais sobre dados setoriais. E a gente tem graças a Deus, né, uma parcela pequena, mas a gente tem um terceiro bloco de empresas que não acreditam, ainda estão num olhar de que a agenda ainda vai demorar para chegar, vai demorar para se consolidar. E essa é a empresa que a gente tem tentado mobilizar, mas que a gente vai ter que entender, porque se ela não passar pelo processo, vai cada vez ficar mais difícil o acesso ao risco, ao crédito, né? O risco vai ficar cada vez mais caro, então tem um olhar um pouco de dúvida, mas o bloco das engajadas e engajamento acabam que é 80%, então acho que é um processo em evolução e que está caminhando bem. Obrigada, Luciana. Obrigada, Natália. Quer comentar também, Luiz, por favor? Eu acho que nós temos que trabalhar muito mais na quantificação de riscos, em transição e também físicos. Quando nós podemos olhar mais números de quanto é o risco, impacto em nossos próprios números de rentabilidade, também de perdas esperadas, também outros indicadores em KPIs. Nós podemos quantificar também como é a apropriada distribuição dos riscos. Quem pode pagar por esses riscos, quanto podemos assinar a seguros, ter essa conversação também com as reasseguranças, quanto é desse risco que nós podemos gestionar em
o nosso banco e também quanto desse risco nós podemos trabalhar em conjunto com nossos clientes na mitigação dos riscos. Há grandes oportunidades nisso. Pero temos que trabalhar mais na quantificação dos riscos para ter este tipo de trabalho no futuro. Obrigada, Luiz. Seguindo aqui para uma pergunta do Antônio Cláudio Lima da Silva, né, que ele nos questiona que o que pode se fazer com os ativos que serão desmobilizados e substituídos? Qual o risco deles serem reaproveitados e entrarem em operações por empresas que não estão alinhadas a estratégias net zero? Natália? Bom, a gente, na Zurich, a gente tem um posicionamento que está até na nossa política que a gente fala que é esse apoio da transição, né? E a gente fala muito, inclusive, nesse diálogo de transição. Então, assim como a Luciana apresentou, a gente tem para alguns setores, né? Então, a gente apresenta ali, a gente avalia esse cliente, vê qual que é a atividade, se é uma atividade que a gente tem exposição. Se ele tem um plano de transição, a gente acompanha, até a Luciana trouxe um caso do carvão, né? Então, a gente também tem meta de zerar os clientes que têm energia gerada a carvão, e a gente acompanha também, inclusive, esse plano deles, como que vem sendo o avanço. Então, é um ponto que a gente considera, né? Não dá para, eu brinco que não dá para descarbonizar agora, né? E a gente acompanha esse risco, é um tema bastante delicado, bastante complexo, e a gente vem acompanhando esse risco da melhor maneira, entendendo que a gente precisa apoiar os nossos clientes nesta transição. Ana, acho que você também ia comentar, né? Acabei te cortando, desculpa. Acho que daí, se eu puder só adicionar aqui, eu acho que a gente vai ter que continuar num processo de engajamento, né? Eu acho que a gente não comentou aqui, mas no caso dos bancos, né, a gente tem uma agenda regulatória também com o Banco Central, CVM, onde a gente tem que reportar cada vez mais, né? Tem o S1, S2, então você tem várias questões regulatórias que cada vez vão dar mais luz para isso. E acho que na linha do tempo cada vez vai ficar mais difícil a gente manter aqui o financiamento de uma forma competitiva para essas empresas, mas eu acho que é um processo natural que vai acontecer. O nosso objetivo não é excluir, porque eu acho que a gente não agrega nada quando a gente deixa de financiar uma empresa que é importante na economia brasileira, né, o processo de exclusão de fato não é uma relação de ganha-ganha, mas tem um processo intenso de fato como é que a gente ajuda no engajamento. E aí o que a gente faz por aqui toda a visita do comercial, a gente acaba fazendo um processo de capacitação de todos os comerciais na ponta, para que esse diálogo seja um diálogo do dia a dia, ou seja, não é uma pauta de uma pessoa que vai de sustentabilidade, ou seja, toda vez que a gente vai falando sobre negócios com o comercial, das suas necessidades, para o tema vir na mesa e cada vez ilustrando mais a importância, né? E por outro, a gente tem feito uma rodada de eventos locais, muito traduzindo para o setor, então chamado empresas organizadas pelos seus setores, né? Tentando trazer várias perspectivas diferentes, ou seja, continuar nesse processo de engajamento que eu acho que são vários vetores de pressão, o investidor, a questão regulatória, de alguma forma a empresa ela vai ser levada a aderir a esse movimento. E complementando, Luciana, quando a gente fala de resiliência, a resiliência climática é um componente, mas aquela empresa que tem uma governança, que está focada na sua resiliência no longo prazo, ela precisa entender como que o negócio dela vai. Eu comentei no Risk Forward, né? Então, quais são os riscos? Então, a empresa alimentícia, por exemplo, vem sendo fortemente pressionada para reduzir
a questão de açúcar, né? Então a gente já vê uma mudança. Antes não tinha essa pressão, hoje a gente já percebe. Então os setores estão mudando. Então as empresas de plástico, será que elas precisam pensar, gente, com esse modelo hoje? Eu vou existir daqui a 10, 15 anos, né? Então, eu acho que tem a ver muito com resiliência de um modo bem amplo, seja resiliência econômica, resiliência climática, né? E até focando nisso, o que a gente na Zurich fez, né? É recente, a gente abriu uma unidade de serviço que chama Zurich Resilience Solution, porque o seguro, vamos pensar assim, no geral a gente precifica, ou a gente tem negócio de 1 ano, no máximo 3 ali eventualmente. Então, se o risco é ruim, vamos dizer assim, a gente pode ter um apetite melhor ou maior ou menor para aquela atividade. Então, a Zurich Resiliência Climática, ela foca de fato na resiliência do cliente, né? Como que ele vai garantir a sua resiliência nesse longo prazo. Então, ali a gente tem o Climate Spotlight e tem outras ferramentas também para ajudar que esse cliente olhe, né, para os seus riscos, e, de fato, tome as iniciativas para mitigar esses riscos que são importantes para o negócio dele. Ótimo, Natália. Obrigada, Luciana. A gente circula muito a frase aqui na Febraban, né? Que para o banco ser net zero, o cliente também tem que ser net zero, né? Então, esse engajamento, esse relacionamento é fundamental, realmente, para que essas estratégias e os planos de transição sejam efetivados. Bem, eu acho que a gente está terminando aqui o nosso tempo. Temos algumas outras perguntas relacionadas a materiais, né, outros cases e orientações adicionais do GFANS. Só lembrando que todos os materiais da gravação vão ser encaminhados aqui aos participantes dessa reunião. E gostaríamos de pedir também que preencham a pesquisa de satisfação, a avaliação que está aqui também o link no chat. Agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados, Luiz Alejandro, Luciana Nicola e Natália Abreu. Foi um prazer contar com vocês e poder aprofundar um pouco a discussão aqui multissetorial e contribuir, né, na jornada rumo à COP30. E falando em jornada rumo à COP30, né, estamos chegando à COP30. Se não me engano, faltam 13 dias para estarmos lá em Belém, com uma programação super ativa, várias outras contribuições aqui entre Ambima, Febraban e CNSEG. E gostaríamos de convidar aqueles que estiverem lá pessoalmente para o encerramento da nossa jornada, que vai acontecer no dia 15 de novembro, na Casa do Seguro. Mais informações e inscrição também estão disponíveis no link aqui no chat. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que fizeram esse programa, né, da jornada se realizar, nossas equipes internas de Febraban, equipe da Ambima, equipe da CNSEG, não só as áreas de sustentabilidade, como comunicação, imprensa, eventos, todos que estiveram aqui participando. A Tomás e a Alexandra, nossos consultores também, que ajudaram nas questões técnicas, nos convites, nessa articulação das agendas, e os nossos intérpretes aqui também, Vitor e Sullivan, que estão deixando o nosso evento também cada vez mais acessível para outros públicos. Muitíssimo obrigada, contamos com vocês, boas práticas sustentáveis aí para todos em todas essas agendas que trouxemos e nos vemos em breve. Muito obrigada e até a próxima.